Muito bem, alunos, vamos iniciar a nossa disciplina de análise de sistemas orientada a objetos. A primeira unidade está dividida nesses tópicos. Inicialmente, conceitos de sistemas de computador, processos e análise de sistemas, para a gente introduzir os dois tipos tradicionais de análise de sistemas, a estruturada e a análise essencial. Esses dois tipos tiveram problemas, né, ao longo dos anos e foram gradativamente aí substituídos pela análise orientada a objetos. Então nós vamos confrontar nessa unidade as características dos três tipos de análise, a essencial, a estruturada e a orientada a objetos, para no final apresentarmos aí os conceitos do paradigma orientado a objetos, que vai ser a abordagem de modelagem, projeto de sistemas que vamos utilizar nas próximas unidades, ok? Então, inicialmente falando de sistemas, são grupos de itens que interagem entre si ou que sejam interdependentes, formando um todo unificado orientado para atender a objetivos específicos. Esse é o conceito geral de sistemas. Um conjunto de componentes que interagem uns com os outros, servindo a um propósito comum ou meta. Então, basicamente, ao interagir uns com os outros, os elementos de um sistema trabalham de forma a processar o que a gente chama, lógico, de processo ou tarefa. Então, no âmbito da computação, eles trabalham com processos ou tarefas automatizáveis pelo computador. Então, processam atividades. Eles trabalham no sentido de transformar processos. Os processos de computador, basicamente, se a gente estiver falando de sistemas de informação, são dados que são passados pela entrada e que são transformados em informações úteis. São atividades que transformam entrada em saída útil. Então, no contexto do sistema de computador e de sistema de informação, os sistemas adquirem uma outra característica, claro que obedecendo a característica geral. São responsáveis pela coleta, tratamento, armazenamento e distribuição da informação para uma dada organização com o propósito de facilitar as atividades da organização, que nesse caso são planejamento, controle, coordenação, análise e tomada de decisão ou ação. Então, os componentes de uma organização trabalham em conjunto sobre a informação para organizar um determinado processo e gerar a informação útil para a tomada de decisão. Esse é mais ou menos o conceito de sistema no âmbito dos sistemas de informação. Por que isso é importante? Porque os sistemas de informação giram em torno, basicamente, de um software que foi desenvolvido para gerenciar esses processos. E esse software ele é construído, ele será construído com base nas técnicas de modelagem que a gente vai ver aqui. Então, sistemas de informação possuem características que os diferenciam dos demais. Tratam de processos de organizações, geralmente utilizam a tecnologia da informação como suporte e produzem respostas que agregam valor, ou seja, respostas que podem se tornar um diferencial para a organização. Então, os elementos de um sistema de informação a gente já conhece: hardware, software de computador, pessoas, redes de comunicação, dados. Então, o que a gente fala de sistema, o conceito de sistema que a gente estuda em sistema de informação não é necessariamente só o software. Muitas vezes a gente torna esses termos sinônimos. A gente diz, o sistema, vamos desenvolver o sistema. Na verdade, nós vamos desenvolver o software e em torno do qual todo o sistema vai trabalhar de maneira cooperativa. Na verdade, o software é apenas um dos elementos, não é em torno do qual o sistema vai trabalhar, em torno da informação. Então, software, hardware, pessoas, redes, todos eles trabalhando de maneira a gerar saída útil. E o que é essa tarefa então de produzir sistemas? O que é essa tarefa de produzir sistemas de maneira que atendam às necessidades de organizações? E a análise de sistemas. Então é o estudo de maneira geral. Análise é estudar um problema antes da tomada de qualquer ação. Fazer análise é isso. Analisar uma coisa é você estudar, entender aquele domínio antes de tomar qualquer decisão. Então, no domínio específico do desenvolvimento de sistemas de computadores, a análise corresponde ao estudo de determinada área de negócio da aplicação. Então, é estudar os participantes e os envolvidos no domínio daquela organização para a qual eu vou resolver o problema. Qual é o problema? Desenvolver o software. Então nós temos um problema, desenvolver um sistema. Nós não vamos simplesmente chegar na frente do computador e começar a programar. Nós vamos fazer análise de sistemas. Então nós vamos analisar o domínio, os envolvidos. A ação que será tomada posteriormente será a implementação. Então só depois da análise é que nós vamos tomar a nossa decisão, que é se organizar, nos organizarmos para construir o software. A análise de sistemas é uma das etapas do processo de desenvolvimento de sistemas.
que é um conceito interessantíssimo, importantíssimo. O processo de desenvolvimento de sistemas é um conjunto de etapas sistematizadas, organizadas de forma a construir e entregar software ou sistema com qualidade de organização. A gente sabe que software é algo complexo, software exige esforço, né? O software ele exige esforço de programação, ele exige esforço de organização, ele exige procedimentos, técnicas. Então existem várias técnicas para organizar o desenvolvimento de software e produzir software com qualidade. Então, um processo é um arcabouço de tarefas que são necessárias para construir software de alta qualidade. Basicamente, segundo o PRESMA 2006, o processo de desenvolvimento de software, ou seja, todas as atividades que englobam o desenvolvimento de software, além da análise de sistemas, estão organizadas nesse gráfico aqui, onde começa com o levantamento de requisitos, análise de requisitos e projeto. Essas três etapas aqui são o foco da nossa disciplina, certo? Então, todo e qualquer sistema para ser desenvolvido, um sistema moderno ou até sistemas antigos também, né, que exige uma certa organização, uma certa sistematização, seguem essas etapas, né? Agora, dependendo da abordagem que é utilizada, ou que foi utilizada para desenvolver o sistema, na fase de análise, existe uma mudança na forma de se fazer levantamento de requisitos, de se fazer análise e projeto. Então, basicamente, a análise de sistemas consiste em uma das etapas de um processo de software. A gente vê aqui, são na verdade 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. A análise de sistemas está relacionada a essas três primeiras etapas. Okay? Na análise moderna, as etapas de levantamento, projeto e análise identificam as necessidades do sistema na forma de funções ou operações básicas que o mesmo deve executar. Então, a análise de sistemas, no caso, analisa as características possíveis do sistema, ok? De forma a definir um modelo de representação do sistema antes do mesmo ser implementado, antes do mesmo vir a executar. Portanto, a análise é fundamental para a identificação e representação das funções que o software ou sistema deve incorporar ao seu desenvolvimento. Então, olha só onde é que está a fase de desenvolvimento em si, né, vamos dizer, de programação. Depois, aliás, antes da fase de programação, nós ainda temos essas três etapas. Daí a importância da análise de sistemas. Para analisar sistemas, nós precisamos levantar requisitos, analisar requisitos e fazer o projeto. Requisitos são a necessidade do sistema, as necessidades. É um conjunto de necessidades que fazem parte do domínio do sistema, fazem parte daquela situação para a qual você vai desenvolver o sistema. É um sistema web para controle de estoque, é um sistema para controle de medicamentos de uma farmácia, é um sistema para gerenciar as consultas numa clínica médica, é um sistema para gerenciar a venda de tickets de um cinema e assim por diante. Nós temos que ter um processo e a análise ela faz parte desse processo. Para isso, desde o início das primeiras atividades de desenvolvimento, foram criadas diversas metodologias para análise de sistemas. Então, desde o início, década de 60, 70, existem técnicas que trabalham de maneira a realizar essas atividades da melhor forma possível. Porque pela experiência passada, viu-se, né, que a análise é fundamental. Então, é importante salientar que a análise de sistemas concentra todos os elementos do sistema e não somente do software. Então, analisar sistema, desenvolver sistema, nós precisamos, além de pensar no software, em tudo que envolve o software. O principal objetivo da análise é elaborar modelos, documentos e especificações do sistema e o profissional responsável por isso é o analista de sistemas. Então, em cada uma daquelas etapas tem um profissional, um conjunto de profissionais responsáveis. O analista de sistemas ele é o intermediário entre quem vai utilizar o sistema que está sendo analisado, que decide o que deve ser feito, e a equipe de desenvolvimento que faz o trabalho. O analista serve de interlocutor e utiliza o documento final de especificação como ponte entre o utilizador e a equipe de desenvolvimento. O sucesso da fase de especificação depende do produto, que neste caso é o documento final de especificação. Então, basicamente, para resumir o que está sendo dito aqui, o analista de sistemas é a figura que vai ser responsável por fazer o processo de análise, por coletar os requisitos, por fazer a modelagem, por fazer o projeto,
dos requisitos do sistema, ou seja, das necessidades do sistema, e entregar essas necessidades de maneira entendível, de maneira técnica, transformar as necessidades do usuário naquilo que vai ser implementado pelo programador, que vai ser testado pelo testador, ou seja, passar as necessidades de quem vai utilizar o sistema para a equipe de desenvolvimento. Agora, qual é o mecanismo, né? Qual é o documento que o analista de sistemas faz uso para transformar necessidades do usuário em algo que deve ser implementado no sistema, o chamado documento final de especificação. Então, o documento nada mais é do que uma forma onde vão estar concentrados todos os requisitos projetados e modelados. Nós vamos ver o que é projeto e o que é modelagem mais à frente, tá? Então, o documento final de especificação contém as necessidades do sistema como um todo e as funcionalidades do mesmo, aquilo que ele deverá fazer. Essa é a função desse documento. Então, o analista de sistemas, no processo geral, ele inicialmente num processo de interação, né, que começa desde o momento em que o analista conversa com o usuário, já que ele é esse elemento ponte, até o momento em que ele identifica todas as necessidades do usuário e passa essas necessidades para a modelagem, para o projeto, para depois passar para o programador. Então, inicialmente, o analista realiza diversas reuniões com os usuários para identificar os requisitos, reuniões ou observações. Depois, ele elabora um documento identificando e categorizando todas as necessidades dos requisitos. Esse documento é que é o documento de especificação. A partir daí, a partir desse documento, são também definidas as necessidades não só de software, mas também necessidades do sistema como um todo. Então, deve ter ficado bem claro para vocês aí o que é uma necessidade de software e o que é uma necessidade de sistema. Certo? Então, o que é um requisito? É uma necessidade. O software deve gerar relatórios mensais de todas as vendas de produtos. Isso é uma necessidade. Então, isso é algo que é passado do usuário para o analista e que vai ter que ser programado, vai ter que ser implementado. Agora, para que isso seja implementado, eu preciso de uma linguagem de programação, eu preciso de ferramentas, mas eu preciso também, por exemplo, se eu não tiver um banco de dados com capacidade de X megabytes, com capacidade de armazenamento de dados de X megabytes, eu não consigo fazer essa consulta. Então, isso é uma necessidade de sistema. Ou então, se eu não tiver 5 computadores para que os usuários utilizem, eu não vou conseguir implementar um requisito tal. Então, uma necessidade de sistema faz parte daquilo que envolve o software, que é de infraestrutura para a realização do software. Então, uma vez identificadas, voltando aqui para essa etapa, uma vez identificadas as necessidades de infraestrutura e do software, né, e com base nessas especificações, aí sim, os requisitos vão ser construídos, comportamentais, modelo de interação, modelo de dados, ou seja, a partir daí vão ser construídos, vai ser feito o processo de transformação da parte não técnica, que é a parte identificada de necessidades do usuário. Eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo, preciso disso, preciso daquilo, em necessidades técnicas, ou seja, em modelos técnicos. Exatamente aí que entra o nosso estudo, né? Quais são as formas técnicas que o analista de sistemas se utiliza para transformar requisitos do documento de especificação em modelos gráficos da análise de sistemas? Existem vários, né? Aí é que entra as variações da forma de se fazer essa etapa, né? Então, o tipo de metodologia, tipo de modelo utilizado vai depender da metodologia. O tipo de metodologia que a gente utiliza varia, no caso, análise estruturada, análise essencial ou análise orientada a objetos, que é a nossa análise. Os modelos gráficos são, então, transformados pelos programadores. Então, depois de transformar esses modelos gráficos, eles são transformados em software, né? Eles são programados. E, por fim, uma vez programado o software, uma vez o produto final, o software e a infraestrutura em torno do software, uma vez isso aí feito, realizado, são feitos testes para se verificar se o que foi pedido aqui no começo, né, está de acordo com o que foi de fato entregue. E muitas vezes não está. Então, esse processo ele não é único, não é essa via única. A gente pode voltar, por exemplo, daqui do modelo gráfico, voltar para os requisitos. Nós podemos identificar um erro aqui, isso aqui não foi modelado direito, vamos conversar com o usuário novamente para ver se a gente identifica. Ou então nós podemos voltar do teste para o requisito, nós podemos voltar do teste para a modelagem. É por isso que nessa figura aqui anterior, né, nessa figura aqui nós temos essa seta aqui, apontando de cada uma das fases para todas as fases anteriores. Ou seja, isso aí é algo
não necessariamente cíclico, mas é algo interligado, ok? Então aqui nós temos o nosso processo. Aqui é um tiro bem interessante, né, sobre a necessidade do analista de sistemas e as necessidades do analista de sistemas, do sistema e do usuário. Eu sugiro que vocês leiam. Então, dá para a gente perceber a importância do analista de sistemas em todo esse processo. Segundo Jordan, analistas são agentes do processo de sistemas de informação que, com a colaboração dos usuários, determinam e especificam os requisitos do sistema. Nós já vimos mais ou menos como é que isso funciona, como é que isso ocorre, né, em que contexto isso ocorre. Mas dá para a gente perceber que um bom analista tem de estar apto a compreender um problema sobre aspectos do usuário e poder traduzir isso sobre aspectos técnicos, né? Então as necessidades do usuário, que são transformadas em algo tangível, né, em algo aplicável ao sistema, são chamados requisitos de software. Então existem requisitos de software e requisitos de sistema, né? Na mesma lógica, na mesma ideia da diferença entre sistema e software, né? Então, a tarefa de um bom analista é identificar e modelar corretamente os requisitos do sistema para que os mesmos possam ser bem compreendidos e que as fases finais do processo de software sejam realizadas de maneira a atender aquilo que foi pedido. Ou seja, a tarefa do analista é fazer com que o modelo do software seja realizado da melhor forma para que aquilo que o usuário esteja de fato, daquilo que o usuário pediu, esteja de fato no sistema. Então, a análise estrutural de sistemas surgiu como uma solução a uma metodologia empregada, adotada, né, pelas principais companhias de desenvolvimento naquela época, na década de 70, para resolver os problemas comuns do desenvolvimento de software naquele momento, né? Então, as primeiras metodologias para o desenvolvimento de sistemas eram pobres e orientadas a comunicações simples, com representações pobres baseadas em narrativas. Então, não existiam representações em modelos gráficos de funcionamento. Nós vamos ver que representações e modelos são bem mais interessantes para se entender o sistema. As representações antigas eram baseadas em texto, um texto narrativo contendo todas as necessidades do sistema era passado diretamente para o programador, né? Isso aí causava uma série de problemas, não tinha mais ou menos a figura do analista de sistemas. A análise estruturada surgiu para lidar com esses e outros problemas decorrentes principalmente da falta de metodologia aplicada na construção de sistemas. Na década de 70, a análise estruturada era um conjunto de técnicas e ferramentas cujo objetivo é auxiliar a análise e a definição de sistemas. O conceito fundamental era a construção de um modelo do sistema utilizando técnicas gráficas, né? Nós vamos ver. A metodologia envolve a construção top-down por refinamentos sucessivos, ou seja, nós vamos representar gráficos que vão corresponder a uma representação do sistema, a um determinado contexto de funcionamento do sistema. Okay? E a forma de fazer isso, pela análise estruturada, é baseada na metodologia top-down. Não é um método único, aplicado constantemente por todos que a utilizam. Tem uma série de problemas, a análise estruturada, mas ainda hoje ela é utilizada em alguns sistemas, principalmente sistemas que foram construídos nessa época e que ainda existem. Então, a análise estruturada de sistemas, ela existe, né, em torno de 5 modelos: o lógico, físico, o modelo de dados, o de comportamento e o estrutural. O lógico, ele representa basicamente como cada um dos requisitos vão funcionar, vão ser realizados. Não diria realizados, mas representa cada requisito como sendo um processo, aquilo que vai ser de funcionamento do sistema. Então representa os fluxos e as interações entre os componentes do sistema de software. O modelo físico é um modelo de implementação, seria necessidades do sistema, necessidades físicas. Modelo lógico seria necessidade de software. Modelo de dados seriam necessidades dos dados que seriam armazenados. Então corresponde muito ao modelo de entidade de relacionamento. Modelo de comportamento considera os estados que o sistema assume em cada processo. Então é representação do sistema como estados, né? E o modelo estrutural considera a estrutura em módulos de sistemas, o que é muito importante, né? Organizar módulos de sistemas, principalmente em sistemas grandes, né? A gente dividir os módulos e trabalhar separadamente em cada um desses módulos. Então, a análise estruturada ela trabalha em torno desses 5 modelos. A análise estruturada de sistemas é focada no modelo lógico, na representação dos processos do sistema no formato de diagramas de fluxo de dados. Processos
são representações lógicas do comportamento do sistema. Então, o que quer dizer que a análise estruturada de sistemas é baseada em processos? Então, todas as necessidades do sistema são vistas como processos, e todos esses processos são baseados na metodologia top-down, na abordagem top-down, ou seja, um processo ele é visto de uma maneira global, e dentro desse processo são criados novos processos, são representados novos processos. Por exemplo, esse processo aqui que está sendo representado, né, ele é o topo, no caso top, né, ou seja, é o processo do nível superior. Dentro desse processo surgiram novos processos, surgiram novos modelos. Por exemplo, esse processo pode ser verificar a quantidade de produtos no estoque, é uma necessidade do sistema, algo que foi modelado. Só que para verificar essa quantidade de produtos no estoque, eu vou realizar isso de uma maneira mais específica. Então, podem surgir vários outros processos. Sei lá, pode surgir processos mais específicos, né? Essa é a ideia da abordagem top-down, detalhamento de processos. Como que é feita a verificação de elementos de produtos no estoque? Aí nós vamos detalhar. Aí daqui para cá nós identificamos, sei lá, 5 processos. E cada um desses são detalhados. Então, é uma especificação baseada em detalhamentos. Ok? Ela parte de um único processo, top, que descreve o sistema de forma global e vai especificando detalhadamente cada processo por participante. Junto com o DFD é esse modelo todo. Então, vamos entender que o modelo da análise estruturada de sistemas é baseada no DFD, que é o chamado diagrama de fluxo de dados. E esse diagrama de fluxo de dados é baseado na abordagem top-down, ou seja, eu preciso entender o que é um processo e eu preciso entender o que é detalhar um processo top e os processos que são derivados desse processo. Então, junto com o DFD, além desse modelo aqui que a gente está vendo, nós vamos ver mais à frente esses outros elementos, o que é um diagrama de acesso intermediário, diagrama de dicionário de dados, ferramentas lógicas. Nós temos também chamados o português estruturado, que é o Portugal, que é uma maneira de pseudolinguagem para descrever um processo, né? A tabela de decisões, árvore de decisões, tudo isso aí são modelos que são utilizados antes do processo ser transformado em software, né? Então, modelos de análise estruturada. Então, a especificação estruturada deve conter as seguintes características: ter uma representação gráfica, ser particionada, rigorosa, de fácil manutenção, iterativa, lógica e não física. Então, são características que definem a especificação estruturada, a especificação de modelos de DFDs. Partindo agora para os elementos do diagrama de fluxo de dados. O DFD é uma técnica gráfica que descreve fluxos de informações e as transformações que são aplicadas à medida que os dados se movimentam da entrada para a saída. Então, o que é o DFD? É a figura central da análise estruturada de sistemas. O diagrama de fluxo de dados é a representação de todas as interações entre os processos que vão compor o sistema. Então, o sistema em si, né, ele é representado aqui dentro como um conjunto de processos. Cada um dos processos do sistema está relacionado a uma funcionalidade, aquilo que o sistema tem que incorporar. E cada funcionalidade está associada a uma entidade externa. O que é uma entidade externa? São elementos que vão interagir com o sistema. Então, por exemplo, se a funcionalidade for cadastrar produto, a entidade externa pode ser um funcionário. Se a funcionalidade for verificar se a matrícula foi aprovada no sistema acadêmico, a entidade externa pode ser um aluno. Se a funcionalidade for registrar as notas no sistema, a entidade externa pode ser um professor. Então, a lógica do modelo da análise estruturada é essa: processos, o sistema é visto como processos que interagem com entidades externas. Por exemplo, né, nós temos um sistema aqui qualquer, onde nós temos um processo chamado processar pedidos. Nós temos uma entidade externa chamada cliente. Nós temos aqui a descrição, né, dos fluxos de dados, por isso que são fluxos de dados. Os fluxos de dados eles ocorrem entre entidades externas e processos, entre depósitos de dados, essas representações, pedidos, livros, clientes, são chamados depósitos de dados, entre os depósitos de dados e os processos, e entre os próprios processos. Então, olhando para essa representação, dá para a gente entender perfeitamente que o processo que está descrito aqui diz respeito ao processamento de um pedido. E que, ao processar um pedido, o cliente deve enviar os pedidos para o processo deve
recuperar as informações do cliente e recuperar as informações do livro, né, dos livros, e com essas informações, cadastrar essas informações nessa base de dados aqui chamada pedidos. Então nessa representação dá para a gente ver tranquilamente que isso aqui trata-se de, por exemplo, poderia ser um sistema de solicitações de livros, onde o próprio cliente solicita o livro. Uma vez que o cliente já está cadastrado, ele solicita ao sistema determinado livro, o sistema recupera o cliente que solicitou, recupera as informações daquele livro e prepara um pedido. Então é bem interessante, dá para a gente entender perfeitamente esse conceito de processo. Aquela abordagem top-down que eu havia falado, ela é exatamente o seguinte: aqui dentro de processar pedidos vão surgir novos processos, e novos processos dentro desses processos e assim por diante, né? Então processos são detalhados não indefinidamente, mas são detalhados em níveis, até que a gente consiga atingir a quantidade de processos suficiente para a gente começar o desenvolvimento. Então aqui nós temos os conceitos: entidade externa, fluxo de dados, depósito de dados. Depósitos são locais onde vão ser armazenadas as informações, e processo. Ok? Já falei desses conceitos. Outro exemplo, né? A técnica de refinamento sucessivos, que é essa que a gente está abordando, ou particionamento, parte de um processo único. Então, nesse diagrama anterior, o processo único, né, seria esse aqui, o processo relacionado ao sistema. E dentro desse processo, eu vou identificar subprocessos e assim por diante, né? Então, ela parte de um processo único. Por exemplo, nós temos aqui o processo único, sistema de cadastramento de empresas. Esse é o chamado diagrama de contexto, ou DFD de nível 0. Todo diagrama de contexto na análise estruturada de sistemas é um diagrama composto por apenas um processo e as entidades relacionadas a esse processo, as entidades externas. Então aqui nós percebemos claramente que nós temos aqui um sistema onde uma empresa faz um pedido de inscrição para o Ministério da Fazenda, e o Ministério da Fazenda retorna para essa empresa um CNPJ, né? Então, só olhando para essa representação, antes de programar, antes de desenvolver, nós entendemos claramente aqui que trata-se de um sistema de emissão de CNPJ, né? A empresa solicita para o sistema o pedido de CNPJ, o Ministério da Fazenda pode aprovar ou não, ou pode enviar restrições para o sistema, para o cadastramento dessa empresa. Então ele vai analisar, sei lá, no sistema, se ela tem os requisitos para receber CNPJ ou não. Isso no nível 0. Então nós vamos partir daqui para detalhar o sistema, para detalhar os processos do sistema. Então esse processo aqui vai ser detalhado no próximo slide que nós vemos. O processo de nível 0, que é o chamado diagrama de contexto, é detalhado em outro processo, ou seja, como é que ocorre o cadastramento das empresas. Então nós vamos detalhar esse processo. Nós vamos dividir aquele processo, que poderíamos ter chamado de P0, vamos dividi-lo em P1, P2, P3 e P4. Então, para realizar toda aquela situação identificada no diagrama anterior, nós vamos representar em um nível de detalhe maior, utilizando agora outros elementos, aqueles elementos que a gente falou naquele primeiro slide, os depósitos de dados, né, e outros processos. Então, inicialmente, a empresa solicita o pedido de inscrição. Agora, o pedido de inscrição é solicitado para um dos processos aqui de dentro, que nós identificamos, e que nós chamamos de verifica pedido de inscrição. E toda vez que eu for verificar o pedido de inscrição, eu tenho que consultar a tabela de restrições, certo? Para verificar se as informações passadas pela empresa atendem às restrições. E essas restrições elas são alimentadas pelo Ministério da Fazenda. Então dá para perceber claramente que todo e qualquer processo é alimentado por uma entidade externa. Está claro aqui, né? Então as restrições são alimentadas pelo Ministério da Fazenda. E essa tarefa de alimentar, né, restrições, ela é executada por quem? Pela entidade externa, Ministério da Fazenda. Okay? Algo que a gente tem que perceber aqui, que é bem interessante também, que todo e qualquer processo, por padrão aqui, é representado por um verbo por um verbo imperativo, né? Fazer isso, fazer aquilo, né? Atualizar tarefas de restrições,
né? Não imperativo, verbo infinitivo, mas um verbo que indique uma ação, fazer isso, fazer aquilo, né? Atualizar tabela de restrições, verificar pedido de inscrição, selecionar empresa. Então, voltando para a lógica aqui, ó, empresa, verifica o pedido de inscrição. Para verificar o pedido de inscrição, nós consultamos a tabela de restrições, certo? Uma vez consultada a tabela de restrições, e se o pedido for aceito, né, nós enviamos o fluxo pedido aceito para o processo que vai cadastrar as empresas. E para cadastrar a empresa de fato, nós armazenamos os dados da empresa no chamado depósito de dados, ou seja, então todo o processo está completo, está mais ou menos completo, para a gente entender. A partir do momento que foi feito o pedido de inscrição, daqui para cá, foi analisado no segundo momento, as restrições foram analisadas, foi gerado um pedido aqui, esse pedido foi passado para um cadastro, foi feito o cadastro foi armazenado, ok? Foi armazenado e os dados, né, foram cadastrados aqui no CNPJ, e o CNPJ é emitido para a empresa, ok? Então, além disso, aqui nós temos na entidade externa do Ministério da Fazenda, né, para atualizar a tabela de restrições, ele precisa ainda consultar aqui, ó, no cadastro de empresas, as empresas selecionadas, né, uma relação de empresas para atualizar as restrições, ou seja, seria mais ou menos de tempos em tempos o Ministério da Fazenda atualiza restrições e pode ou não atualizar empresas que satisfazem ou não a essas restrições. Então, de uma maneira geral, esses são os elementos que fazem parte do diagrama de fluxo de dados de nível 1. Então, cada processo será detalhado, gerando os processos P1, P21, P31. Toda essa lógica aqui, né, ela foi feita detalhando aquele processo P0. Né? Então, o P1, da mesma forma que o P0 foi detalhado, vai ser detalhado em P1, vai ser detalhado em P1.1.1, certo? No detalhamento de um processo, podem aparecer novos depósitos de dados, novos fluxos de dados. Cada fluxo de dados é essa setinha. E cada setinha ela tem uma identificação, ela tem uma descrição. E essa descrição é importantíssima para a gente entender o que está acontecendo na transformação da informação de um local para o outro, da passagem da informação de um processo para o outro. Okay? Agora, o primeiro problema que a gente identifica dessa abordagem é a complexidade. É lógico, né? Nesse exemplo aqui, no nível 1, é claro que um sistema, esse exemplo é muito simples, é muito simplificado. E a gente já percebeu uma certa complexidade com representação ao modelo gráfico. Né? Agora imagina um sistema um pouco maior. Né? Então, um sistema nesse nível aqui apresenta uma série de problemas. Né? Dá para a gente perceber claramente a quantidade de processos, a quantidade de fluxos de dados, de interação entre processos e entidades, né, entidades externas, entre processos e depósitos de dados. Isso acaba tornando a compreensão do sistema algo muito complexo e algo até muito enfadonho, né, tanto para o analista de sistemas quanto para o usuário ou para o desenvolvedor, certo? A representação em diagrama de fluxo de dados da análise estruturada, ela é tão detalhada que ela chega até a ser próxima do código, que ela chega até em determinado nível a tirar a prazer de programação do programador, porque ela representa um processo, por exemplo, processo de nível 4, né? Compras. Eu vou detalhar em 4.1, depois em 4.1.1. Quando eu chegar em um nível de representação gráfica de processo que eu não puder mais detalhar, eu já estou no nível de Portugal, de português estruturado, de programação, de código-fonte. Então, mistura um pouco a função do analista, né, com a função de programador e tira um pouco do prazer de programação do programador. Outra desvantagem aí com relação à complexidade é que nós temos que representar todos os dados que trafegam num modelo de DFD entre processos. Nós devemos representar uma descrição para eles, o chamado dicionário de dados. O dicionário de dados é outro documento que torna a representação muito complexa e acaba deixando a análise estruturada como algo algo de representação de sistema muito complexo e muito difícil de entendimento. Okay? Então aqui estão alguns benefícios e problemas
né? Mais ou menos o que eu já falei, certo? E para sanar, né, ou para tentar buscar uma alternativa, né, para o modelo da análise estruturada, surgiu a análise essencial. Então, é uma nova abordagem para especificar sistemas de informação, para tentar diminuir um pouco dessa complexidade, né? É baseada através da identificação e modelagem, baseada na identificação e modelagem de requisitos fundamentais. Um requisito fundamental é uma característica ou capacidade que o sistema deve ter para cumprir sua finalidade, independente de como o sistema é implementado. Então, a análise essencial, ela define duas coisas bem distintas: requisito fundamental e requisito de implementação. Ela define modelo fundamental e modelo de implementação. A análise essencial, ela prioriza o que deve ser feito, mas ela não prioriza como deve ser feito, né? Uma outra grande vantagem com relação à análise estruturada. A análise estruturada mistura tudo, né? O que deve ser feito e como deve ser feito na realização dos processos. O modelo da análise essencial é baseado em eventos, ok? A análise essencial, como eu falei, ela divide, né, os requisitos do sistema em requisitos essenciais e requisitos de implementação, certo? Então nós temos o chamado modelo essencial e o modelo de implementação. O modelo essencial é dividido ainda em modelo ambiental e modelo comportamental, certo? Então ela apresenta uma série de modelos para que antes da gente chegar na representação dos processos da análise estruturada, nós tenhamos a representação desses modelos. Isso é vantajoso porque, né, porque diminui um pouco a complexidade da representação dos modelos da análise estruturada. A análise estruturada é como se todo o sistema, toda a lógica do sistema tivesse que ser representada naqueles modelos e naqueles diagramas, ok? Então a análise essencial não é algo que veio substituir, é algo que veio complementar, tanto que a análise essencial ela tem ferramentas da análise estruturada. Okay? A análise essencial começa pelo modelo essencial, o que equivale na análise estruturada a começar diretamente pelo modelo lógico. Então, o modelo essencial da análise estruturada, da análise essencial, é o modelo lógico da estruturada. A análise estruturada aborda duas perspectivas do sistema: função e dados, enquanto que a análise essencial aborda três perspectivas: função, dados e controle. Na análise estruturada, o particionamento é feito através da abordagem top-down, enquanto que na análise essencial, o particionamento é feito por eventos. A principal desvantagem da análise estruturada é esse particionamento top-down, que acaba, ao especificar processos demais, acaba tornando a representação muito complexa. Então, análise estruturada, análise essencial. Na análise estruturada nós temos modelo físico, modelo atual, modelo lógico e modelo físico proposto. Na análise essencial nós temos apenas um modelo essencial e um modelo de implementação, certo? Então, o que eu mostrei de diagramas de fluxo de dados foram modelos lógicos, certo? Além desses modelos lógicos, a análise estruturada apresenta também modelos físicos, ou seja, a análise estruturada ela diz que tecnologias a gente deve utilizar para implementar determinados requisitos. Na análise essencial, isso não é importante. A análise essencial ela vê o sistema independente de funções tecnológicas. Ela vê apenas as funcionalidades, por isso que é chamada de essencial. Ela vê apenas os requisitos essenciais. Eu tinha falado aqui, ó, a estruturada é focada na representação lógica do processo diretamente, logo após a definição das necessidades. Essa representação é realizada junto com a representação dos dados. Já a essencial é focada na representação dos requisitos, na definição daquilo que ele fará, sem se preocupar como isso é feito. Na estruturada nós vemos aqui que nós temos mais dois modelos, né, físico e lógico, antes de chegarmos ao modelo essencial, certo? Aliás, temos o modelo físico atual, modelo físico proposto, modelo lógico atual, modelo lógico proposto. Na análise essencial nós não temos nós temos o modelo físico, que é o de implementação, e o essencial, que é o lógico, certo? Bem definidos, bem separados. Então aqui nós temos uma tabela comparativa entre as três principais abordagens que surgiram para análise de sistemas de 1950 até 1984, pouco antes do surgimento da análise orientada a objetos, do paradigma orientado a objetos. Então nós temos as técnicas, as três técnicas, que era aquela técnica anterior à análise estruturada, a análise estruturada em si e a análise essencial, que é um aprimoramento, né? Então não é uma substituição, tanto é que as ferramentas utilizadas pela análise essencial, muitas delas também são utilizadas pela análise estruturada.
né? Na análise convencional, ou não análise, vamos dizer assim, a abordagem era mais orientada à função, aquilo que o sistema deveria fazer. E as ferramentas eram simplesmente textos e fluxogramas. Então, os mesmos fluxogramas convencionais eram utilizados para a representação. A análise estruturada tem mais ferramentas utilizadas e representa mais coisa, né? Funções e dados, né? Mas não representa o controle dessas funções. Já na análise essencial, nós representamos funções, dados e controle. Esse controle é representado por meio do controle do estado, né, dos processos. Basicamente é isso. Nós não vamos entrar em detalhes dessa representação, mas basicamente é representar o estado dos processos. Mas o foco da análise essencial não é esse. O foco da análise essencial é representar o modelo essencial, ou seja, dividir o modelo essencial, que é o modelo lógico, né, em modelo do modelo de implementação, separar o modelo lógico do modelo de implementação, ok? Então, até 1984, né, nós só tínhamos aí a análise essencial como ferramenta para modelagem e projeto de sistemas, que era também bastante semelhante, mudou um pouco com relação à análise estruturada. Então, tinha alguns problemas em comum, não resolveu todos os problemas da análise estruturada, ok? Então, a análise orientada a objetos surgiu juntamente com a metodologia orientada a objetos. Então, é um modelo de programação que deu origem a um modelo de análise de projeto, que deu origem a um modelo de diagramas, né? Diagramas e modelos orientados a objetos. A metodologia OO foi proposta em 1960, lá para o final da década de 60, porém, até mesmo por questão de limitações de hardware da época, ela só começou a ser utilizada depois dos anos 80. Certo? Depois da análise essencial. Então, a metodologia OO ela é bem antiga, só que aplicada ao desenvolvimento de sistemas só bem depois. Diferentemente da análise estruturada da essencial, a metodologia OO ela foca na representação de objetos. Então, os sistemas não são focados em processos, os sistemas não são focados em funções, os sistemas não são focados no controle, eles são focados em objetos. Objetos realizam tudo do sistema. Então, objetos são entidades que têm representação em funções próprias e interagem no sentido de realizar ou representar aquilo que se quer para o software, os requisitos do software. Enquanto que o foco da estruturada e essencial pode ser resumido na representação de processos e eventos, processos para a estruturada e eventos para a essencial, o modelo OO é dividido em diversos objetos e interações entre eles. Um processo do modelo OO é representado por objetos e interações. Okay? Outra grande vantagem da análise orientada a objetos é não representar o modelo de processos, vamos dizer assim, de objetos, juntamente com o modelo de dados. Ela separa o modelo lógico do modelo de dados. Naqueles diagramas de fluxo de dados que nós vimos a mistura entre processos e dados. Nós não vemos a representação de dados armazenados, de banco de dados, no modelo OO. Nós temos apenas a representação de objetos. Então, a análise orientada a objetos surgiu como um modelo para análise de sistemas da programação orientada a objetos, um novo paradigma que se mostrou mais adequado, que é a programação estruturada. A POO é a base das linguagens de programação orientadas a objetos, que surgiram para substituir as linguagens estruturadas. Né? Entre linguagens estruturadas nós temos o C, nós temos Fortran, COBOL, BASIC, né? São linguagens bem antigas que seguiam o modelo estruturado de desenvolvimento. Entre linguagens orientadas a objetos nós temos o C++, nós temos o Java, entre outros. Né? A análise orientada a objetos e o projeto orientado a objetos e programação orientada a objetos são três conceitos que também surgiram aí juntamente com todo o modelo orientado a objetos. Esses são conceitos distintos. É interessante a gente saber o que é análise orientada a objetos, o que é projeto orientado a objetos e o que é programação. A análise é a preocupação em desenvolver um modelo de objetos para o domínio da aplicação, ou seja, identificar quais elementos farão parte do domínio do sistema. A programação orientada a objetos, a preocupação está em desenvolver um modelo do sistema orientado a objetos para se implementar os requisitos, ou seja, definir as interações que ocorrerão entre os objetos. Já a programação é um modelo de programação em si. Então, análise e projeto são coisas totalmente diferentes. A análise está preocupada em desenvolver um modelo para o domínio da aplicação, ou seja, na análise nós apenas identificamos quais elementos vão fazer parte. No projeto nós identificamos como eles vão interagir. Certo? Mais à frente nós vamos estudar análise e projeto. A análise é identificar quais são os objetos.
Projeto é de fato projetar como é que vão ser as interações para que sejam atendidos os requisitos. Então, o que é análise orientada a objetos? Quais são as etapas, né, do modelo orientado a objetos? Inicialmente, o analista de sistemas coleta os requisitos do usuário, identificando os participantes do sistema e o domínio da aplicação. Em uma segunda etapa, né, e o que é domínio da aplicação? Diz respeito ao seu contexto. Nós já falamos. Aquilo que será representado pode ser um sistema bancário, pode ser um sistema de consulta, pode ser um sistema de gestão escolar. Isso é o domínio da aplicação. Qual é a característica principal da aplicação? Em um segundo momento, os modelos dos objetos que atuarão no sentido de realizar os requisitos são representados. Aqui nós temos o projeto, né, o design. São utilizados modelos para se definir os objetos, os relacionamentos e as interações entre eles. O modelo padrão da análise orientada a objetos é o modelo UML, certo? Nós vamos ver durante todo o curso os diagramas UML. Em um terceiro momento, o modelo é concretizado em software por meio de uma linguagem de programação orientada a objetos. Então, naquela representação do processo, né, o passo 1 está aqui, a coleta de requisitos do usuário. O passo 2 está o projeto, certo? O passo 3, a implementação. E aí, sucessivamente, as outras etapas, certo? E onde é que está a análise de requisitos? A análise de requisitos está juntamente com o levantamento de requisitos, né? Análise e levantamento estão na primeira etapa. Então é muito diferente análise, AO, na verdade, certo? Isso aqui é análise orientada a objetos. Isso aqui seria o projeto orientado a objetos, ok? A grande diferença, e aí é que entra a questão muito interessante. A grande diferença entre análise orientada a objetos para a essencial e para a estruturada é que a primeira decompõe o sistema em objetos e nas relações entre esses objetos, enquanto que as outras duas decompõem o sistema em processos ou funções. Então, se o domínio da aplicação for um sistema de biblioteca, e se você for construir esse sistema usando análise estruturada ou essencial, você vai dividir o sistema em funções. Então você vai decompor usando a metodologia top-down, baseada em processos ou em eventos, dependendo se é estruturada ou essencial. Mas basicamente você vai decompor o sistema em funções. Então nós temos sistemas em funções. Registra empréstimo, adiciona recursos, reporta multas. Então nós iniciamos o procedimento aqui de modelagem decompondo em funções. Isso na estruturada ou na essencial. Na orientada a objetos, nós iniciamos o procedimento de modelagem identificando quais são os objetos que fazem parte do domínio do sistema de biblioteca. Então, aqui nós fazemos a análise, nós vamos identificar quais são os objetos. O projeto vem depois. Como é que os objetos vão interagir, como é que o catálogo vai interagir com o livro, vai interagir com o usuário, vai interagir com o funcionário, para que eu possa realizar, por exemplo, o empréstimo. Certo? Então a abordagem é diferente. É interessante observar aqui. A abordagem da análise orientada a objetos é focada em objetos. A abordagem da análise estruturada e essencial é focada em processos ou funções. E o que é o ML? A linguagem da análise orientada a objetos é o ML. A UML define um modelo gráfico para a representação de tudo que diz respeito à análise orientada a objetos. Então ela teve o seu desenvolvimento iniciado em outubro de 1994, quando esses dois autores resolveram unificar seus dois métodos, né? Nessa junção surgiu a UML e foi padronizada em 1996 na sua versão 1.3. A UML é representada atualmente na versão 2.0 e ela possui 9 diagramas, né? Da unidade 2 até as próximas unidades, até a unidade 5, né? Antes da unidade de revisão, nós vamos tentar ver aí 5 diagramas UML e como esses diagramas vão ser úteis na análise de sistemas. Mas afinal, o que é um modelo de objetos, né? O que é esse modelo de objetos? O que são esses objetos? Todo sistema do mundo real pode ser visto como uma coleção de objetos que possuem características próprias e interagem entre si. Identificar objetos do mundo real e representá-los como objetos é a mesma coisa que abstrair dados. Então, a primeira etapa, depois de a gente identificar os requisitos, naquele processo de desenvolvimento, é identificar quais são os objetos e representar esses objetos. Identificar objetos no modelo O é a mesma coisa que abstrair objetos do mundo real. Abstrair dentro do domínio do sistema. Nós vimos o conceito de domínio. Se é um sistema bancário, se é um sistema acadêmico,
escolar, se é um sistema de gestão, certo? Cada característica dessa é um domínio. E o que é de fato um objeto? O objeto é uma abstração que representa uma entidade do mundo real, que pode ser algo concreto, pode ser um computador, um carro ou algo abstrato, uma transação bancária, um histórico, uma taxa de juros. Então, o objeto é um elemento que compõe o sistema, mas o objeto não é uma função, o objeto não é um processo. O objeto é algo que vai interagir com outros objetos para realizar alguma necessidade. Certo? Ao abstrair um objeto, nós identificamos três propriedades dele: estado, comportamento e identidade. Um estado é definido pelo conjunto de propriedades do objeto, os seus atributos e de suas relações com outros objetos. É algo que muda com o tempo. Por exemplo, um objeto turma pode estar no estado aberto ou fechado. Inicia no estado aberto e fecha quando 10 alunos fazem a inscrição. Né? Então, o objeto é algo que representa uma entidade do mundo real e possui determinados atributos, e esses atributos mudam com o tempo. Certo? Por exemplo, funcionário é um objeto, que eu teria as características desse objeto. Carro é um objeto, tem as características, e essas características podem mudar. Comportamento: como fazer um objeto mudar seu comportamento, como um objeto responde às solicitações de outros objetos e tudo mais o que um objeto é capaz de fazer. Seu comportamento é implementado por meio de um conjunto de operações. Por exemplo, o objeto turma pode ter operações acrescentar aluno ou retirar aluno, certo? E identidade significa que cada objeto é único no sistema. Por exemplo, um objeto aluno de nome João é diferente de um outro objeto aluno do nome Maria. Então é interessante a gente observar essas três características para os objetos. E o conceito de objeto é complementado com o conceito de classe. Né? Uma classe é um modelo para a descrição de um conjunto de objetos. Então, um conjunto de objetos semelhantes compõe uma classe. Certo? Nesse exemplo anterior aqui da turma, nós podemos ter três objetos turma. O objeto a turma de matemática, a turma de técnico para a internet, a turma de biologia. Então nós temos três exemplos de objetos. Só que os três exemplos estão associados à mesma classe, que são a classe turma. Né? Então, classe é um modelo para a descrição de um conjunto de objetos. Uma classe define um grupo de objetos com características e comportamentos semelhantes. Um objeto pode ser definido como um estado de uma classe, uma instância de uma classe, ou seja, como aquela classe está representada naquele momento. Ao indicar modelos para os estados dos objetos, classe define aquilo que os objetos têm em comum, atributos e operações. Então, todo objeto, dentro dessas três características aqui, possui atributos e operações. Atributos determinam o estado do objeto e a identidade do objeto. Operações determinam o comportamento do objeto. Certo? Então, atributos são características presentes em cada objeto da classe. O estado de um objeto é definido pelos valores que os atributos assumem naquele momento. Já métodos ou operações são mecanismos que permitem que se mudem o comportamento do objeto. Então, atributos estão associados ao estado e à identidade, e métodos e operações estão associados ao comportamento. Por exemplo, objeto. Vamos supor que nós queremos representar uma entidade do mundo real. Por exemplo, um carro. Então, um carro é um objeto que tem as seguintes características, que seriam os atributos, que vão representar o estado do objeto e a sua identidade. Então, o carro tem marca, modelo, cor, rodas e velocidade. Certo? E operações? Operações vão ser funções ou métodos que vão representar o comportamento em função daquilo que se pode fazer sobre o objeto. Certo? Então, no caso aqui, nós temos a classe carro, que vai gerar quais objetos? Né? Nós temos aqui atributos e operações. Certo? Então, a classe carro ela vai gerar quais objetos? Vai gerar certo? Vai gerar um objeto chamado carro 1, cuja marca é Ford, o modelo é Focus, a cor é vermelha, rodas, aro 16, velocidade 100. Então, a classe é como se ela fosse um modelo para os objetos. É aquilo que determina o que o objeto vai ter. Ele vai ter uma marca, modelo, cor, rodas e velocidade. Ou seja, ele vai ter esses atributos. E as operações são funções que vão ser realizadas sobre aquele objeto. Então, a classe ela não é algo tão concreto quanto o objeto, é um modelo. Já o objeto é algo de fato com valores, com estado, com comportamento e com identidade, certo? Então, o objeto ele tem operações também. E ao realizar operações, por exemplo,
quando eu realizo a operação altera cor da classe, que é do objeto, passando o valor azul, o que vai acontecer? Ou quando eu realizo a operação altera rodas, certo? Passando o valor aro 17, o que vai acontecer? Então, o objeto ele estava nesse estado, okay, com esses atributos nesse momento. Ao realizar essas operações, nós mudamos o comportamento do objeto. O que aconteceu? Então, nós mudamos o comportamento, nós mudamos o estado do objeto, nós alteramos aqui o comportamento, certo? Pela mudança do seu estado. Então, ao realizar uma operação, nós transformamos a cor de vermelha para azul e rodas de aro 16 para aro 17. Okay? Então, classes definem modelos para representação de objetos. Classes são apenas os modelos, é como se fosse um molde. Certo? Um objeto é um molde preenchido, ou seja, são os dados que são definidos na classe, são de fato representados no objeto. Então, nós poderíamos ter diversas outras classes aqui. Aliás, diversos outros objetos aqui. Certo? Todos eles da classe carro. O comportamento dos objetos é definido pelas operações realizadas sobre eles. Então, se a classe determina aqui que nós vamos ter os métodos, as operações chamadas altera cor, altera rodas e altera velocidade, todo e qualquer objeto da classe carro vai ter que ter altera cor, altera rodas e altera velocidade. E ao executar esse altera cor, rodas ou velocidade, nós vamos ter que mudar o estado dos atributos do objeto, como aconteceu aqui. Então, se esse objeto carro tem um atributo cor vermelho e nós chamamos, né, a operação altera cor sobre esse objeto, né, ó, a seta ela está associada ao próprio objeto, então nós vamos alterar o atributo do próprio objeto e assim por diante. Então, as operações realizadas sobre os objetos podem modificar seus atributos ou atributos de outros objetos. Então, a notação ML para classes é essa daqui. Nós representamos um estereótipo, classe, o nome classe, certo? Com o nome da classe. Na primeira parte. Na segunda parte, nós representamos atributos e tipos. Então, atributo 1, tipo. Atributo 2, tipo. Atributo 3, tipo. E na terceira parte, nós representamos as operações e os parâmetros que nós vamos passar para essas operações. O que é um parâmetro? É o valor que nós vamos passar de fora do objeto para modificar o valor interno ao objeto. Por exemplo, o parâmetro que azul modificou o estado do carro de vermelho, do atributo cor de vermelho, para azul. Okay? Então nós temos a classe, atributos, métodos, operações e parâmetros. Atributos são valores que mudarão de objeto para objeto. Atributos são determinado tipo de dados. Métodos são as operações e parâmetros são os valores utilizados para modificar o comportamento do objeto, ou seja, modificar o estado de seus atributos, certo? Então aqui um exemplo de representação de classe e aqui um exemplo de representação de objetos. Nós representamos classes dessa forma, estereótipo, nome da classe, atributos, operações. E objetos nós representamos o nome do objeto, 2 pontos, nome da classe, sublinhado, certo? E os seus atributos. O ML define essa notação. Aqui eu representei objetos, né? Representei atributos e operações, só que geralmente operações não são representadas em objetos, quando nós estivermos representando no padrão UML. Representamos apenas os atributos, mas podemos chamar as operações para mudar os valores desses atributos. Métodos servem também para obtermos os valores de atributos e não somente para modificá-los. Então, nós podemos chamar uma operação ou um método de uma classe para modificar o valor de um objeto, ou nós podemos chamar um método de uma classe ou operação de uma classe para obter esse valor. Então, nós podemos mudar o estado do objeto e podemos obter o estado do objeto. Então, por exemplo, a classe empregado. Quais são os atributos da classe empregado? Nome, que é do tipo string, idade, que é do tipo inteiro, sexo, que é do tipo char, M ou F, né, masculino ou feminino, e salário, que é do tipo real. Nós definimos as seguintes operações: altera nome, que vai mudar o nome do empregado, altera sexo, altera salário, aumenta salário e diminui salário, certo? Aí nós definimos dois empregados, o empregado chamado emp1, isso já na notação ML, então aqui nós não temos as operações. Repare que em classe, em objeto, nós temos apenas os atributos. Então, o empregado 1, nome José, idade 30, sexo masculino, salário 3.000.
O empregado 2, nome Ana, idade 27, sexo feminino, salário 5.200. Então, se no empregado 1 nós chamarmos a operação altera nome, que é a operação definida na classe, passando o nome Francisco, é lógico, né, que o estado do objeto 1 vai mudar daquele estado inicial para o estado final. O nome, o atributo nome, que era José, vai passar a ser Francisco. E se, no segundo momento, após a realização do primeiro método, da primeira operação, nós chamarmos uma operação aumenta salário, passarmos o valor 1.200, né, nós vamos aumentar o salário de 3.000 com 1.200, que vai gerar o salário de 4.200. No empregado 2, da mesma forma. Né? Se eu chamasse, por exemplo, uma operação diminuir salário 1.800, o estado do empregado 2 iria ser alterado para esse estado. Então, fica bem claro e é bem simples a forma de se trabalhar com classes e objetos. Classes só servem para a gente definir o modelo, só servem para a gente definir o comportamento, as características. Já objetos são, de fato, os modelos representados em dados. Os dados são armazenados dentro dos objetos e esses dados podem ser modificados à medida em que a gente for chamando as operações e passando novos valores para esses dados que são chamados parâmetros. Okay? Então, objetos podem interagir entre si quando um método de um objeto é chamado a partir de outro. Né? Então, a chamada de uma operação ela pode não necessariamente mudar somente as características de um objeto, ela pode mudar as características de outro objeto também. Né? Um objeto pode acessar atributos ou métodos de outros objetos, dependendo se tais atributos ou métodos estiverem configurados para serem acessados por meio de outros objetos. Muitas vezes é necessário proteger o acesso a métodos e atributos, principalmente de classes. Então, aí entra o conceito de visibilidade, certo? Visibilidade de atributos e métodos define se um atributo ou método poderá ou não ser acessado de um objeto de outra classe. Né? Então, objetos interagem entre si, lógico. Objetos podem acessar atributos e operações de outras classes. Podem, a menos que os outros objetos configurem-se para que possam ser acessados seus atributos e operações através de outros. Né? Então, existem basicamente 3 tipos de visibilidade: público, privado e protegido. O que é visibilidade? Né? É algo que vai definir se um atributo pode ser acessado ou não. Ou seja, visibilidade aqui nesse exemplo, a visibilidade do atributo nome vai definir se o nome José pode ser modificado ou não. Né? Se a idade de José pode ser modificada ou não. Certo? Então existem 3 tipos de visibilidade: público, privado ou protegido. O público, representado pelo símbolo mais, diz que o atributo ou método pode ser acessado dentro da classe ou fora dela. O privado diz que o atributo pode ser acessado apenas dentro da classe. E o protegido diz que o atributo ou operação pode ser acessado pela classe e por suas classes herdeiras. O conceito de herança nós vamos ver mais à frente. Em geral, define-se atributos de uma classe como privados e as operações como públicas. Isso previne que classes externas acessem diretamente e modifiquem os atributos de outras classes. Então, uma regra aqui na representação de classes e objetos: sempre atributos são definidos como privados, ou seja, sempre atributos de classe são protegidos de forma a que não poderem ser acessados diretamente. Mas operações ou métodos sempre são definidas como públicas, certo? Ou seja, podem ser acessados diretamente a partir de outras classes. E esse é exatamente o conceito de encapsular. Encapsular um atributo é proteger o seu acesso direto, expondo o acesso ao atributo apenas por meio da publicação de um método. Dessa forma, atributos encapsulados são modificados internamente, sem a necessidade de expor detalhes dessas modificações às classes externas. Então, nós estamos no contexto do seguinte: uma classe enviou uma mensagem para outra classe, ou seja, uma classe chamou um atributo de outra classe ou uma operação de outra classe. Agora, ela pode ter acesso? Sim ou não? Se for público, sim. Se for privado, não. Certo? Então, toda vez que nós temos o acesso privado para os atributos e o acesso público para os métodos de operações, nós temos o conceito de encapsulamento. E aqui nós temos a vantagem do encapsulamento, que é o que? Os atributos são modificados internamente, certo? Sem que a classe externa saiba como eles foram modificados. O encapsulamento determina como é realizada a operação do método público,
mas a classe que solicitou não precisa conhecer detalhes do seu funcionamento. Por exemplo, representando aqui, utilizando os conceitos de classe, de visibilidade e de encapsulamento. Vamos supor que nós temos aqui a classe cliente e a classe conta. Nós temos duas classes, certo? No modelo UML. A classe cliente ela tem os seguintes atributos: nome, que é privado, idade, que é privado, e sexo, que é privado. Nós temos os tipos dos atributos. Nome, como tem visibilidade privada, não pode ser acessado a partir de conta. Ou seja, eu não posso gerar uma seta de conta até nome para eu acessar o valor desse atributo, porque está privado. Mas eu posso enviar uma seta da classe conta para a classe altera nome. Ou seja, eu posso fazer com que a conta solicite que a classe cliente altere seu nome. Eu posso, mas o nome vai ser alterado diretamente? Não, o nome vai ser alterado a partir da operação ou do método que está visível, porque está público. Então, nós dizemos que o atributo nome está encapsulado. Nesse caso aqui, nós temos a interação de maneira contrária entre cliente e conta. Cliente, além desses atributos, tem as operações altera nome, altera idade, sexo, mostra nome, mostra idade. E conta tem dois atributos, saldo e tipo, e as operações saque, depósito, verifica saldo negativo, render conta, mostra saldo e mostra tipo. Mais uma vez, atributos privados e operações públicas. Aqui a classe cliente solicita um saque, para a classe conta, certo? Solicita um saque de R$300 para a classe conta e solicita a operação render conta, certo? Só que nesse caso a classe cliente ela não consegue solicitar diretamente o saque a partir do saldo, porque o saldo está protegido. Então, o cliente não pode acessar diretamente os atributos da conta. Essa seta daqui para cá ela não existe, certo? Ela não pode existir. O acesso a tais atributos é privado. Isso é permitido apenas por meio dos métodos públicos. Isso é visibilidade. Então, encapsular é o seguinte: ao solicitar método saque e render conta da classe conta, então saque R$300, render conta, o objeto da classe cliente não precisa saber como esses métodos foram implementados. Ele apenas passa o valor aqui, 300, realiza um saque de 300. Então, ele não precisa saber como esse saque é feito, porque ele não tem acesso direto aos objetos que estão, aos elementos aqui que estão em forma privada, certo? Então, nosso assunto termina até aqui, certo? Durante a semana, nós temos aí atividade de casa e de classe relacionados a esses assuntos. Para materiais de referências complementares na internet, nós temos esses links, certo? Que vão poder ser disponibilizados também aí na plataforma. Tá? E nas próximas atividades nós temos atividade de casa, classe, fórum e plataforma. Na semana 2 e 3 nós vamos começar a ver os diagramas UML, os principais diagramas UML, de casos de uso e os de classe. Então esse assunto de classe aqui, que foi iniciado agora, ele vai ser retomado e visto com muito mais detalhes, certo? Na unidade 3. Na unidade 2 nós vamos começar a estudar casos de uso, ou seja, nós vamos tentar entender como requisitos são modelados usando a UML. E na unidade 3 nós vamos voltar ao assunto de classe, ok?